tenho visto aqui pela experiência que não tem adiantado essas gravações muito longas, né, dos debates, o pessoal não tem voltado para assistir. Mas essa aqui é especial porque nós vamos falar da oficina, da atividade, da parte da instrução da oficina. Nós terminamos o debate aqui, eu, Nicolas, Gamarra, Cecília e Nazimar ficamos conversando sobre os textos, sobre os problemas, as dificuldades, daquele momento assim de pensar por que ensinar sociologia, qual que é o lugar da sociologia na escola, e nossas conversas aqui chegaram até a discussão que essencialmente nós encontramos na conexão entre o texto do Lair e os parâmetros e o parecer da comunidade científica em defesa da sociologia como disciplina para o Conselho Nacional de Educação, defendendo que a sociologia é uma disciplina, um saber escolar, que fundamentalmente deve servir para, através dos seus conceitos, das suas teorias, servir para produzir posturas que são posturas apropriadas para uma sociedade democrática, plural, para o exercício da cidadania. A sociologia, principalmente lá no parecer, ela não está reclamando para si a responsabilidade sozinha de produzir essa postura relacionada à cidadania. Isso é uma missão do sistema educacional como um todo, como preza a LDB. Mas a sociologia tem características bem próprias dos seus fundamentos que qualificam essa postura relacionada à cidadania. E essa qualificação da postura cidadã passa pelo reconhecimento da pluralidade da sociedade, passa pelo reconhecimento da dimensão social das desigualdades que compõem a sociedade, da forma como certos discursos nos condicionam a pensar e agir de uma determinada forma, que nós não percebemos de imediato. Então, a percepção desses discursos e dessas formas tem a ver com a autonomia, né, e com a postura crítica em relação à realidade, que são fundamentais para um exercício pleno da democracia e da cidadania. Então, esses princípios que são reclamados são identificados no parecer, depois eles reaparecem nos currículos, principalmente nas orientações curriculares nacionais, nos livros didáticos, nas diretrizes curriculares locais, e podem ser sintetizados como os básicos dos básicos, o princípio do, como é que é, gente? Estranhamento e da desnaturalização. Estou aqui fazendo uma síntese de tudo, né, para a gente, bem resumidinho, né? A desnaturalização não é uma desnaturalização da natureza, vejam lá, isso é importante, é uma desnaturalização sociológica. O que é a desnaturalização sociológica? É desnaturalizar, reposicionar as formas de se falar sobre a realidade social, das afirmações, das convicções, desassociar de explicações da natureza para os fenômenos sociais. Então, buscar na história, na política, nas relações humanas concretas, nas relações de poder, as explicações para aquilo que pertence ao mundo social, e não na natureza. Por exemplo, aí mais uma vez utilizando o exemplo do Amaury, né? Quando nós percebemos uma relação de dominação de gênero, uma dominação masculina, isso não é por conta de um atributo X ou Y biológico, mas isso sim uma construção social. E tudo que é construção social deve ser explicado por meio de reflexão sociológica, não de discussões biológicas. Na mesma chave da desnaturalização, a gente pode pensar na desmistificação, também como forma de retirar, romper com a explicação mágica para os fenômenos sociais, para os fenômenos mágicos, para os fenômenos em que tenha lugar para isso.
o discurso mágico, o discurso naturalista, eles podem e devem continuar ali disputando o espaço e trazendo suas representações. Mas a sociologia tem a proposta de, para os fenômenos sociais, apresentar formas de responder com as respostas da análise da realidade social. E o estranhamento, por outro lado não, como par complementar a isso, mas com uma característica própria, é o estranhamento daquilo que nos é cotidiano, nos é comum, é do dia a dia. Então, é estranhar as nossas práticas mais habituais. E como fazer isso? Né? Observando, descrevendo essas práticas e comparando. Porque aí nós começamos a realizar esse estranhamento. O estranhamento ele colado aí na desnaturalização. Nesse sentido, sim. Mas estranhar isso que nos é, assim, do dia a dia. Esses pares são aqueles que fundamentam as atividades de ensino de sociologia e os conceitos que vão ser derivados daí partem dessa discussão. Agora, feito esse contorno todo, vamos falar da oficina. O que nós vamos realizar de oficina? Então, pessoal, nós estamos aqui na oficina 1. Por que ensinar sociologia? Discutimos os textos e agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser uma atividade diferente do que foi nos anos anteriores. Nos anos anteriores, nós colocamos uma situação, problema para os nossos estudantes, que era o seguinte: tinha tudo a ver com essa questão de estranhar, de desnaturalizar, porque é o primeiro passo para o ensino de sociologia. Mas a situação era: você está em sala de aula, no primeiro ano do ensino médio, no seu primeiro dia com a turma, como professor de sociologia. E um estudante lhe pergunta: para que serve a sociologia? Então, essa era a proposta da disciplina, da oficina, dessa primeira oficina. O professor ter uma boa resposta para essa pergunta para um estudante que ainda não viu a disciplina de sociologia nas suas atividades, no seu dia a dia, na sua história escolar. Então, saibam vocês que em algum momento, como professor de sociologia, provavelmente um estudante vai te perguntar isso, de alguma forma. Pode ser não desse jeito, mas alguém vai te perguntar: mas para que eu tenho que estudar isso? Por que ensinar sociologia? Por que eu tenho que aprender sociologia? E o importante é que nós tenhamos resposta nesse momento. Não tem uma resposta exatamente certa, mas é importante que você tenha uma resposta, tenha o que dizer. Então, a proposta dessa oficina é justamente trabalhar com isso. Quando temos bem apurado essa discussão, por isso passamos por essa reflexão sobre o estranhamento, a desnaturalização, os fundamentos básicos do que seria sociologia, e agora, nas oficinas anteriores, os seus colegas que já passaram para a oficina de ensino fizeram essas respostas. Teve uma resposta em especial que eu achei tão interessante que eu gostaria até de trazer aqui para vocês, para servir mais ou menos de inspiração para as atividades. Uma colega de vocês resolveu responder isso de uma forma diferente. Ela falou: eu não vou te responder com uma resposta na hora, assim. Ela pensou em responder: eu vou te contar uma história. E aí ela escreveu uma pequena história. Posso ler aqui rapidinho para vocês? Ela diz assim, a resposta dela para essa situação: levanto da cama e já sinto o cheirinho do café de longe. Solto o grito: benção, mãe, e corro para o banheiro para não atrasar para a escola, porque, como diz mãezinha, tem que ser gente. Às vezes pergunto se já não sou gente, ou se existe tipo de gente melhor ou pior. Deve existir. Queria vestir a blusa do Timão, que venceu ontem 3-0, mas não dá. Coloco o uniforme, a calça jeans
o sapato pensando no calor que vou passar o dia todo. Vou para a cozinha e começo a comer enquanto escuto o barulho da TV ligada na sala. Estão falando de novo da guerra naquele país que não lembro o nome. Falam de acidentes, roubo, desemprego, logo depois das festas de carnaval, com o mesmo tom de seriedade e imparcialidade. É como se desse no mesmo, e ao que parece ninguém liga. Que guerra não acaba? Ninguém liga. Por que eu deveria ligar? Pego o celular, o fone, vou para a parada esperar o busão. Subo, fico em pé, droga. Aguento a subida e descida, ou para lá e para cá devido às ruas esburacadas. Por que o prefeito não ajeita isso? Desço. Chego na escola. O porteiro com as mãos no ferrolho e com um olhar de reprovação já denuncia meu atraso. Me encolho e passo do portão. Chego na sala e a professora nova está explicando a matéria também nova. Poxa vida, já são tantas: português, matemática, biologia, história e agora essa tal de sociologia. Ela apresentou uns autores que eu nunca ouvi falar, citou vários assuntos e alguns até parecem legais, mas no fim das contas é mais coisa para decorar. E enquanto tentava escutar o que ela falava, parar de prestar atenção no que a galera cochichava, tomei coragem e falei: Mas professora, você aprender sociologia para quê? Muito bem, parabéns, ela respondeu entusiasmada. Fiquei sem entender. Questionar isso já é um ótimo começo. Com a sociologia, podemos refletir, principalmente questionar os nossos comportamentos. Também sobre as ações dos outros, também sobre como as ações dos outros refletem em nós, sobre a organização social, nossos relacionamentos, sobre por que as coisas são como são. Me ajeitei na cadeira, inclinei o corpo para frente e continuei ouvindo. A sociologia se debruça sobre temáticas amplas e complexas, mas também trata de assuntos muito simples, comuns do nosso dia a dia. E o mais incrível de tudo é perceber o que está por trás de nossas escolhas diárias. Ou vocês acham que todas as regras e normas de convivência que temos aqui na escola, por exemplo, surgiram do nada? Ou simplesmente pensam que foi assim e se conformam? Pensei na blusa do Timão, que não pude usar hoje, e fiz não com a cabeça. Muito daquilo que pensamos ser natural não é. E você se pergunta com frequência sobre aspectos do seu dia. Você já está praticando sociologia. Ela te mostra isso e te mostra muito mais. Te mostra o prazer de estranhar, em perguntar, em conhecer, em criticar. Faz sentido? Lembrei de quando acordei e no trajeto da escola, nas perguntas que me fiz, nas respostas que imaginei que não teria. Enfim, abri o caderno, escrevi na aba da nova matéria, Sociologia, e respondi: até que faz. Esse foi o texto que uma colega de vocês preparou para essa oficina, para essa primeira oficina que questionava, né? Como vocês falariam, nesse caso, para os seus estudantes sobre o que é sociologia no primeiro dia de aula? Então, ela fez essa viagem, que é colocar-se no lugar do estudante que está naquela posição, né, de querer aprender o que é e tá ali com outras disciplinas, com outras matérias, e vejam que o procedimento foi trabalhar com o estranhamento e com a desnaturalização. Os princípios estavam ali. E ela utilizou de uma história contada, né? Foi naquele lugar. Então, nós gostaríamos de pedir para vocês que buscassem pensar em chaves semelhantes. Mas a proposta para vocês vai ser diferente. Vocês não estão no mesmo cenário das oficinas passadas. Nós vamos pensar o seguinte: para vocês, nós gostaríamos que vocês nos apresentassem um plano de atividade de ensino, de sociologia, para ser desenvolvido não com uma turma de ensino médio, mas com estudantes do fundamental, que tenham entre 10 a 12 anos. Como o Lair está ali sugerindo, né? Atividades assim que são essenciais, trabalhar ali com o básico, sem a necessidade desse conhecimento mais enciclopédico da sociologia, né?
O objetivo vai ser exercitar com esses estudantes a desnaturalização e o estranhamento, esses princípios. Vocês devem pensar numa atividade para crianças, não adolescentes, para crianças que trabalhem com esses princípios. Então, ao fim da atividade, o objetivo é que, chegando ao fim dessa atividade, vocês consigam ou tenham ali com os estudantes a possibilidade de tentar conectar o que vocês fizeram com eles com algum conteúdo estruturante das ciências sociais. Sei lá, trabalho, vocês mencionaram aqui alguns, né? Trabalho, desigualdade, gênero, raça, socialização, cultura, alteridade, enfim, movimento social, política, poder, algo essencial, mas que vocês conectem ao fim da atividade. Vocês não vão começar explicando poder, ou explicando uma determinada coisa. Na verdade, que só tangencie, chegue lá no final tangenciando, já vai estar perfeito. O desenvolvimento, assim, da atividade não deve demandar dos estudantes uma leitura específica de uma determinada teoria. Vocês devem pensar numa atividade que o exercício dela trabalhe com esses fundamentos, com esses princípios. Desnaturalização e estranhamento. Desnaturalização ou estranhamento, inclusive. Vocês podem escolher um dos princípios. Mas é uma atividade pensada para criança. Professor, um exemplo de uma atividade que pode ser pensada assim. Eu pensei em um exemplo para falar para vocês. Eu pensei num exemplo assim. Agora sou eu aqui esboçando, tá? Um rascunho de uma atividade nesse sentido. Eu tenho uma turma de estudantes de 10 anos, e aí eu vou querer trabalhar com eles esses princípios. Como é que eu faria isso com eles? Eu faria uma atividade sobre uma pesquisa de algo que eu acho que faz bem parte da realidade deles, que eu acho que poderia mobilizar essas questões. Uma pesquisa sobre brincadeiras. Estudantes de 10 anos, vocês vão pesquisar sobre brincadeiras. Então, o que eu pediria para eles? Vamos fazer uma atividade em que dividir a turma. Primeiro, para a turma inteira. Para a turma inteira, eu ia pedir para eles, vamos realizar uma pesquisa sobre as brincadeiras. Então, vamos começar. Essa pesquisa tem umas partes uns vão fazer, outros vão fazer, e depois a gente vai juntar tudo e pensar sobre isso. Então, todo mundo vai fazer o seguinte, todos vão escrever qual é a sua brincadeira favorita hoje. Qual a brincadeira favorita de cada um e descrever como que é essa brincadeira. Depois disso, cada um também vai escrever qual que era a brincadeira favorita, qual que foi a sua primeira brincadeira favorita, a primeira que você lembra. Com 5, com 6 anos, quando você conseguir lembrar qual que é a primeira brincadeira favorita e descrever essa brincadeira. Então, nessa etapa, todos eles vão fazer essa descrição. Na segunda etapa da atividade, eles vão verificar se as brincadeiras deles coincidem com as brincadeiras dos colegas. E se coincidem as brincadeiras dos colegas quando os colegas eram mais novos. Então, aqui a gente tem um momento de descrição, um momento de comparação. Segunda etapa da pesquisa. Isso aqui só vai comparar, a gente ainda não vai... É só para ter o volume. A segunda etapa um grupo da sala vai perguntar para colegas de outros anos, de outras idades lá da escola, para 10 coleguinhas das escolas, as mesmas perguntas que eles fizeram ali para exercitar. Do que brincam e do que brincavam quando eram mais novos, com 5 anos. Então, outro grupo vai fazer um levantamento com os seus pais e com suas mães, perguntando do que eles brincavam quando eram mais novos.
e como era essa brincadeira. E o terceiro grupo vai procurar os avós. E vão perguntar para os avós, para vovô e para vovó, do que brincavam quando eram crianças. Depois que todas essas três equipes se reunirem em sala de aula, elas vão apresentar os resultados. Inclusive, se possível, se for possível numa atividade de 2 dias, podem trazer um avô, uma avó para falar da brincadeira, a equipe que trouxe os avós para a escola para falar. Se isso for possível, a gente pode até organizar esse momento. Mas o importante é que contem essas brincadeiras. Pronto. Então, uma equipe vai falar das brincadeiras dos colegas, outra equipe vai falar das brincadeiras dos pais e das mães, outra equipe vai falar das brincadeiras dos avós. E aí nós vamos fazer algumas perguntas. Quais são essas perguntas? As brincadeiras são as mesmas? Sim, não. O que muda nas brincadeiras? As brincadeiras dos meninos são iguais às brincadeiras das meninas? Sim, não. Por quê? São diferentes? Por que são diferentes? As brincadeiras dos pais são iguais às dos filhos? Sim ou não? Por quê? As brincadeiras dos avós são iguais ou são diferentes às dos pais e às dos filhos? O que faz ser igual e o que faz ser diferente? Quais brincadeiras são boas de brincar? Quais são as mais divertidas? Quais são as menos divertidas? Vamos trocar de brincadeira e pensar? Então, vamos realizar todas essas atividades. Ao fim do processo, a ideia é que, ao fazer esse exercício, que eu estou estimando que pode acontecer com essas crianças, que elas reconheçam que a diferença de idade etária pode influenciar na forma de brincar. Então, um condicionante social, que a diferença de gênero pode influenciar nas brincadeiras, nos tipos das brincadeiras. Que, 3, existem brincadeiras diversas, para além daquelas que você conhece como pessoa. Então, existe uma diversidade de estar e de viver o mundo, e de se divertir, e de fazer alguma coisa que ali para aquelas crianças é uma coisa muito prazerosa, mas existe uma diversidade, e que talvez aquilo que parecia estranho, se você, por exemplo, tentar fazer a brincadeira do teu avô, da tua avó, talvez seja tão divertido quanto as tuas brincadeiras de hoje, ou as brincadeiras de colegas que você não conhecia, talvez seja tão divertido quanto as suas. Então, estimulando a possibilidade de estranhar as próprias práticas, vendo que ela faz parte que ela é uma prática possível entre tantas, descrever a própria prática comparativamente. Se a atividade, se os porquês, né, as respostas dos porquês derem vazão para a possibilidade de questionarmos os papéis de gênero e de diferença geracional, podemos, então, relacionar essa atividade com o conceito de socialização. O que é socialização? Então, trabalharia após a oficina com o conceito de socialização, a partir da pesquisa com as brincadeiras. Tudo bem? Deu para entender a proposta, o que seria essa proposta que eu estou aqui esboçando com vocês? Deu para entender o passo a passo? Isso que eu acabei de fazer agora, gente, é o que eu espero que vocês façam lá na segunda-feira. Organizem, elaborem uma atividade, expliquem o passo a passo didático dela, como é que seria isso, e por que, como que ela tocaria nesses princípios, justificando. O que eu fiz aqui foi bem um esbocinho de uma atividade, mas aí vocês têm condições de elaborar isso com mais detalhadamente, para na segunda-feira a gente pensar
juntos, né? Então, eu vou publicar a proposta da oficina aqui, já combinei com o turno da manhã, vou colocar um modelinho. Vocês não precisam seguir o modelo, não se prendam à forma agora. Né? Nessa oficina, isso é o menos importante. O mais importante é que a atividade que vocês estão propondo faça essa mobilização, trabalhe com esses dois princípios que nós discutimos aqui para um começo de uma atividade de sociologia, para uma atividade de sociologia pensada para crianças. Aí lembrem-se disso, é criança, vocês não vão trabalhar com um monte de teoria, vocês vão trabalhar com um procedimento assim que permite o desenvolvimento do pensamento sociológico. Bueno? Dúvidas? Questões? É uma pena que a gente não possa fazer nada disso na prática, né? Agora, né? Diga assim, por conta desse momento, né? Ah, sim, agora, por conta desse momento. Mas agora eu quero exercitar com vocês a possibilidade de ensaiarem atividades que no futuro nós vamos ter condições, sim, de fazer. Com certeza. E claro, estou falando aqui com certeza. Eu não sei se a gente não entrar em extinção, né? Daquele telar, assim. Enfim, vislumbrando, né? Traçando uma rota em direção às nossas utopias, não às nossas distopias. Vamos trabalhar para ir para lá, porque a gente não domina, né? A gente não domina. Mas é isso, né? Pelo menos aqui a gente simula e se prepara para fazer bem feito. Então, vou colocar o modelo lá para vocês. Eu vou fazer um modelo esboçando essa descrição dessa atividade aqui que eu imaginei, dessa pesquisa sobre as brincadeiras para as crianças. Vocês não precisam propor uma atividade de pesquisa, viu, propriamente. Pode ser qualquer tipo de atividade de ensino. Qualquer tipo que vocês imaginarem, tá? Pode ser uma aula, pode trabalhar com filme, com um desenho, com uma música, podem fazer uma brincadeira, uma própria, né? Podem fazer uma roda, podem fazer uma dinâmica, podem passar um texto, enfim, dependendo do tipo do texto, né? Pensando que esse texto precisa ter essa condição. Eu vou colocar aqui, vou deixar eu anotar aqui na Cirema também, vou deixar para vocês um texto que estimula o pensamento estranhado nas ciências sociais. Bem, prontos? Já estão começando a imaginar o que vocês poderiam pensar? A ideia é segunda-feira a gente apresentar para você? Segunda vocês apresentam de noite. 20 pontos. Cecília, depois você vai ver lá na aula de introdução que a gente explicou como é que vai funcionar a disciplina. Nós temos 7 oficinas, nós vamos ofertar 7 oficinas, cada uma delas vale 20 pontos, e cada uma delas vai ser proposta por um de nós e organizada, né? E então essa é a primeira atividade. Então desenvolvam um plano de atividade, desenvolvam e apresentem, né, as duas coisas, desenvolver e apresentar um plano de atividade para crianças que exercite o estranhamento e desnaturalização. Essa é a nossa primeira atividade. O que está sendo avaliado aqui? Está sendo avaliado a capacidade de planejar, planejar e organizar uma atividade estimando, né, como é que é uma turma, e assim, como essa atividade está relacionada a esses princípios. É isso que a gente quer ver nessas atividades. Como vocês planejam e propõem uma atividade, como vocês relacionam essa atividade com esses princípios, pensando numa turminha de crianças. Lembrando que criança, né, eu acho que, nesse caso, as crianças podem até ser mais dispostas a exercitar estranhamento e desnaturalização do que adultos, do que graduandos, do que pós-graduandos, porque conforme a gente vai passando pelos processos de institucionalização,
mais difícil para nós vai ser o exercício daquela curiosidade, lá no Paulo Freire, né, aquela curiosidade ingênua, mas ao mesmo tempo é a brasa, né, de todo o fogo do conhecimento, né, aquela fagulha bem, bem forte que tem muito nas crianças, né, uma criança de 10 anos ainda é cheia disso, né, é cheia daquelas perguntas sobre o dia a dia, perguntas muito inquietas. Reparem, vocês que têm criança por perto, em casa, como muitas das perguntas das crianças são perguntas de cunho social, sociológico, né? De nível sociológico, assim, as perguntas, os porquês das crianças são muito, uma curiosidade muito forte. Essa curiosidade tem a ver com transformar, né? Naquele sentido freiriano, caminhar para transformar essa vontade de conhecer, esse espírito de descoberta e de questionamento das crianças e de pergunta, de uma curiosidade mais ingênua para uma epistemológica organizada e que mobiliza recursos da disciplina. Isso é um procedimento. Isso parece mais, embora as crianças ainda estejam no processo de formação das suas identificações, elas não estão tão socializadas quanto os mais velhos ainda, e o fato de não estarem tão socializadas também, para elas, é mais difícil de aceitar o social, o que se descreve do social, não o sociológico, até o do senso comum. Não se aceita assim tão de cara como nós acabamos aceitando no processo de socialização. Estão entendendo o que eu estou falando? Assim, faz sentido isso que eu estou dizendo? É aquela, assim, sabe, de questionar o que para muitos mais velhos já não questionam mais. E não é nada óbvio. Para nós, assim, aquilo que para nós é óbvio, normalmente é objeto de estranhamento. Né? O óbvio, normalmente é o que se estranha. E para as crianças, as coisas não são tão óbvias. Principalmente do mundo social. Por que a criança pergunta essas coisas? Por que o negro é mais preso do que o branco? Só pergunta, você vai ver criança perguntando isso, assim, na moral, sem maldade, sem e isso a gente precisa aproveitar. Isso a gente precisa aproveitar. Mas é isso aí, pessoal. Deu nosso tempo aqui, estouramos a banca, vou encerrar a gravação aqui.